Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais um dia de oração, mais um dia de clamor, de busca da presença do nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, vocês sabem que geralmente terça-feira a nossa intercessão é gravada na segunda-feira, mas eu sei que Deus conhece os corações e eu sei que Ele há de nos ouvir, de nos atender. Daqui a pouco estaremos orando juntos. Só estou informando você porque geralmente eu não leio, os comentários na terça-feira, tá bom? Mas isso não impede você de compartilhar um comentário, de interagir com os irmãos que já estão conectados, mandar mensagem e assim prosseguirmos. Bom, antes de prosseguirmos, vamos orar. Vamos falar com Deus aqui, entregar essa transmissão ao Senhor. Se for possível, feche os seus olhos, vamos juntos falar com Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu venho à Tua presença em oração, com todas as pessoas que estão conosco agora, conectadas. Quero agradecer pela oportunidade de poder falar contigo e de ser ouvido pelo Senhor. É uma honra, Senhor, para mim e creio que para todas as pessoas que falam contigo e são ouvidas, atendidas pelo Senhor. O Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso, Pai, e para ouvir nós que somos falhos, que somos pecadores. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Queremos colocar nas Tuas mãos essa transmissão. Tome à frente, Senhor. Que seja o Senhor e não o homem. Que o Senhor se revele aos corações através da palavra. Que o Senhor fale no nome de Jesus e envolva cada pessoa. Eu coloco tudo e coloco todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. E agradeço ao Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, estamos com certeza na presença de Deus, é o melhor lugar realmente para se estar, nós já falamos disso, nós começamos ontem a falar aqui, a esmiuçar a mensagem de domingo, falamos sobre redenção, e acredito que foi uma bênção, creio que foi um despertar para muitas pessoas, não foi só uma palavra de exortação, mas também uma palavra de livramento. Deus, através da sua palavra, nos orientando, nos despertando, para realmente estarmos no lugar, na posição, exercendo a função que Ele tem para cada um de nós. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui no texto, está lá em Gênesis capítulo 38, já a gente volta nesse texto, mas eu quero pedir para você que já está conectado com a gente, para compartilhar o link com as pessoas que você puder compartilhar, com tantas quantas pessoas você puder, envie agora o link dessa transmissão, para que outras pessoas também possam participar, principalmente os membros da Igreja Nova Unção de Deus, tá bom, meus irmãos? Bom, e também se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, vamos aí prosseguir para o nosso alvo, nosso objetivo, que é chegar aí a 4.000 inscritos, Então você que puder estar se inscrevendo, eu sei que você não paga nada para se inscrever, é fácil, clicou aí nessa teclazinha, inscreva-se e você vai estar fazendo parte dessa família, dessa comunidade, tá bom, meus irmãos? Bom, vamos lá, no nome do Senhor Jesus, como eu já disse no início, você que quiser compartilhar aí uma mensagem, interagir com os irmãos que já estão conectados conosco, tá bom? Vamos interagindo, creio que vai ser bênção para todos nós. Vou voltar lá em Gênesis 38, voltando aí ao versículo 1, ontem nós vimos do versículo 1 ao versículo 5, eu vou ler aqui com vocês, tá bom? O texto diz assim, e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome e tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. Ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Então, nós vimos ontem, do versículo 1 ao versículo 5, a escolha que Judá fez, indo para um lugar que ele não deveria ir, envolvendo-se com pessoas que não deveria ir. Nós entendemos que ele cometeu um erro, e
aqui no versículo 6, a palavra nos faz entender que ele não só errou, ele também fez com que o seu primogênito, o seu filho mais velho, também errasse. O texto diz no versículo 6 que Judá, ele tomou uma mulher, diz o versículo, Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Ele não só cometeu erros, como também fez com que o seu filho também cometesse erro. Como nós falávamos ontem, ele tinha que ir ao seu povo e do seu povo, né, ali separar uma mulher para ser sua esposa, conquistar uma mulher para ser sua esposa. E ele comete um erro, casando-se com mulheres estrangeiras, e faz o seu filho também cometer esse mesmo erro. Isso nos traz um exemplo, um entendimento, porque o nosso erro, ele não só nos prejudica, o nosso erro prejudica a família. O nosso erro não gera só consequências sobre a nossa vida, gera consequências sobre outras pessoas que estão também ligadas a nós diretamente. Porque muitas vezes nós influenciamos uma pessoa mais com o nosso testemunho, com o nosso comportamento, do que propriamente com as nossas palavras. E às vezes o pai, a mãe, educa os filhos, ensinando, falando o que é certo, o que é errado, como que tem que proceder, como tem que se comportar, mas muitas vezes o pai, a mãe, agem de forma diferente. Então é mais fácil ele aprender, os seus filhos aprenderem com a sua forma de viver, com o seu comportamento, com as suas ações, do que com as suas palavras. É claro que as palavras são importantes, é claro que você tem que falar, educar, ensinar, mas não só falar, mas também praticar. Por exemplo, lá em Provérbios, né, se eu não me engano, no capítulo... deixa eu só achar aqui, se eu não me engano, não sei se é o capítulo 26 ou o capítulo 22, mas eu vou achar aqui para poder ler para você rapidinho. Acho que é o capítulo 22, Provérbios, o capítulo 22, o versículo que é 6. É isso mesmo, ó. Provérbios 22, 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha o que o texto está dizendo. Essa versão diz instrui o menino. Numa outra versão, a mesma coisa, né? Só está mudando o termo aqui. Ensina o menino. Agora, a expressão é a mesma. Ensina, instrui o menino no caminho. Não é para instruir o caminho, mas é para ensinar no caminho. Você no caminho, falando e dando exemplo, vivendo aquilo, é que você vai instruir, é que você vai ensinar. Então, o próprio pai, a própria mãe tem que estar no caminho, vivendo aquilo, praticando aquilo, para que não só suas palavras, né, sejam ouvidas por eles, mas também para que o seu testemunho, o seu comportamento também seja visto. É ensinar no caminho, fazendo, colocando a mão na massa, né, na prática. É isso que Deus espera. Mas muitas vezes, quando nós falamos uma coisa e fazemos outra, a tendência é que aquilo que você está fazendo tenha mais peso, influencie mais do que aquilo que você está falando. Você já deve ter ouvido a expressão, e talvez até você falou essa expressão: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Bom, deveria ser: faça o que eu falo e faça o que eu faço. Mas muitas pessoas, às vezes, acabam não correspondendo com suas ações. Bom, fato é que Judá, ele não só errou, mas ele fez com que o seu filho mais velho também errasse. E isso trouxe consequências. Vamos lá, Gênesis 38, versículo 6, diz assim, vamos lá. Ó, Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, o seu nome era Tamar. E porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Olha que coisa horrível, ele era mau. Não era o que ele estava fazendo que era mau. Você vai encontrar em muitas passagens a expressão dizendo que um povo, né, uma pessoa, fez o que era mau aos olhos do Senhor. Mas nesse caso aqui, não era só as suas ações, ele era mau. Seu interior, seu coração era mau, era perverso. E não há nada, irmãos, oculto aos olhos de Deus. E o juízo de Deus veio sobre porque era mau. Ele era filho de Judá, ele era descendente de Abraão, mas era mau aos olhos do Senhor.
E isso nos traz um entendimento, irmão. Filho de crente não é crentinho, não, crentezinho, não. O fato do pai, da mãe ser uma pessoa correta, de Deus, firme, isso não significa que os filhos sejam. E o filho, a filha, ele tem que entender que ele tem que ter a vida dele, ela tem que entender que ela tem que ter a vida dela particular com Deus. O erro foi mal aos olhos de Deus, e isso trouxe o juízo de Deus, irmão, sobre a vida dele. Olhando aqui dentro dessa linguagem que está sendo dita aqui, o texto diz que Deus matou ele. É o texto aqui que está dizendo aqui. Então, tratando dentro dessa linguagem, por que o juízo de Deus veio sobre ele? Deus é justo quando julga. Quando o juízo de Deus se manifesta na vida de uma pessoa, Deus é justo, não há falha. Pode existir falha na justiça humana, existe, nós sabemos, mas na justiça de Deus, não. No julgamento de Deus, não. A justiça humana é baseado naquilo que a pessoa apresenta como prova. A justiça de Deus e o julgamento, o juízo de Deus é baseado naquilo que há no coração da pessoa. Porque Deus conhece o coração, Deus conhece, não há nada oculto. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Vamos prosseguir. 8. Então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o matou. Olha que coisa terrível. Havia um costume da época, fazia parte dos costumes deles, das regras, das leis deles, que quando o filho mais velho falecia e não tinha filhos com a viúva, o filho mais novo tinha que casar-se com a viúva e suscitar descendência para o falecido. Então, o primeiro filho que nascia levava o nome do falecido. O que Onã fez? Ele não quis. Ele se casou com Tamar, mas quando ele se relacionava com Tamar, ele ejaculava na terra. Isso foi mal aos olhos do Senhor. E ele fez isso por causa de algo que havia no coração dele. Ele disse: não, eu não vou ter, o meu nome não vai nesse negócio, eu não vou ser honrado, não é o meu nome que essa criança vai ter. Então, como não seria seu descendente, não levaria o seu nome, ou seja, ele não receberia a honra pelo nascimento daquela criança, então ele não queria participar. Isso, irmãos, acende uma luz para algumas coisas desse tipo que acontecem, às vezes, no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus, às vezes, tem isso. Pessoas que têm algo que não leva o nome dela, que não vai dar fama, honra para ela, que ela não vai ser reconhecida, ela não quer envolver. Ela não quer participar porque ela não vai ter honra. Porque não é o nome dela que vai ser levantado. Então, eu não me envolvo, então eu não quero. Sendo que nós precisamos entender que não é o nosso nome que tem que ser levantado. A honra não deve ser para nós, a honra deve ser para Deus. É o nome dele que tem que ser divulgado. E precisamos ter cuidado com isso, porque isso também pode trazer o juízo de Deus. Quando você quer roubar a glória que é de Deus, quando você quer roubar a honra que é de Deus. Às vezes a gente não entende por que o ministério não foi para frente, por que não deu certo, porque aquela pessoa estava querendo tomar. Pode ser, não estou afirmando que todos os casos são assim, mas pode ser que aquela pessoa esteja querendo tomar a honra para ela. E aí veio o juízo de Deus sobre Onã também. Olha o que aconteceu. O versículo seguinte, só para a gente concluir e orar, diz assim, versos 10. O que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também esse, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Bom, quando Onã morreu, Judá deveria entregar Selá, para cumprir ali as regras da lei. Mas ele chega para Tamar e diz: olha, faz o seguinte, vai para a casa do seu pai e fica viúva lá. Selá ainda não está pronto para casar, e quando ele estiver pronto, eu entro em contato com você. Na verdade, não era isso. O texto nos mostra que ele dizia: não, para que não aconteça com Selá o que aconteceu com os outros. Ele já havia perdido 2 filhos.
Então ele estava preocupado de, sei lá, casar-se com Tamar e morrer também. Era como se ele dissesse, poxa, essa mulher é devoradora de homens, é uma viúva negra, já matou 2 filhos meus, pode matar esse aí também. Então ele estava, na verdade, responsabilizando Tamar por aquilo que tinha acontecido, quando, na verdade, ele era o responsável. Ele tinha feito escolha errada. Ele tinha ido para o lugar que não deveria, se aliançado com pessoas que não deveria. Foi ele que arrumou a esposa de um lugar que não deveria para o seu filho. A responsabilidade era dele, mas ele estava responsabilizando Tamar por isso. Irmãos, tem muitas pessoas assim. Tem gente que foge das suas responsabilidades. Tem gente que tem dificuldade de assumir responsabilidade pelos seus próprios erros. Tem gente que gosta de receber a honra pelo sucesso de alguma coisa, quando dá certo. Mas quando dá errado, ele quer culpar o fulano, quer culpar o ciclano, foi o Beltrano, porque o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo, mas ele não para ver a própria responsabilidade dele. Isso acontece em casamento, quando dá problema, o marido culpa a esposa culpa o marido, mas cada um deveria enxergar a sua própria responsabilidade, a sua própria culpa. Não há restauração, não há mudança, quando não há reconhecimento do pecado, quando não há reconhecimento da falha, do erro. Tem que existir o reconhecimento, tem que existir esse acerto para que haja restauração. Olha, queridos, Tamar, ele cometeu erros que trouxeram consequências sobre a sua vida. Agora, ele está responsabilizando Tamar pela morte dos seus filhos, por aquilo que havia acontecido com eles, quando, na verdade, ele era o responsável. O texto nos mostra claramente que era mau aos olhos do Senhor. E por que ele era mau aos olhos do Senhor? Provavelmente por causa do ambiente que ele nasceu, foi gerado, o ambiente que ele cresceu, formou uma mentalidade má aos olhos do Senhor. Isso poderia acontecer se ele não tivesse saído da casa do pai? Poderia acontecer, sim, poderia. Mas certamente seria mais difícil se ele tivesse crescido num ambiente diferente. Então a responsabilidade era dele. A responsabilidade era de Judá, mas ele estava culpando Tamar. E tem muita gente que faz o mesmo. Pare de ficar culpando fulano, Beltrano, ciclano, por conta das suas responsabilidades. Tem gente que não para em emprego nenhum, e quando você vai conversar com ela, todas as empresas por onde ela passou são culpadas. Nenhuma dessas empresas presta, nenhuma vale nada, porque é ela que é a melhor, porque ela que é boa, porque mandaram ela embora, foram injustiçados. Sim, tem casos de pessoas que são, sim, injustiçadas, são mandadas embora injustiçadas, mas será que todas as vezes que a pessoa foi mandada embora, a culpa foi da empresa? Será que não houve uma falha dela? Será que ela não deixou de cumprir? Não estou julgando, dizendo quem está certo, quem está errado, mas o que eu quero é que você pare e comece a refletir nas suas responsabilidades. Será que o problema no casamento é culpa da sua esposa? É culpa do seu marido? Eu sei que cada caso é um caso, mas às vezes o marido, não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém, e nem fazendo apologia ao pecado, mas o marido pecou, errou, falhou com a mulher, traiu, cometeu uma falha. Está errado, sim, está errado, mas será que a culpa é só dele? Será que só ele é que foi realmente sem vergonha? Será que a mulher não cumpriu a parte dela que deveria? Não agiu da forma que deveria com o marido? Será que ela não faltou com as obrigações dela? Enfim, o mesmo se dá com o marido. A mulher traiu, enganou, fez alguma coisa errada, ela é sem vergonha, ela não presta. Mas será que a culpa é só dela? Porque eu não estou aqui dizendo que sim ou que não, mas existem casos, às vezes, de pessoas que estão erradas, elas erraram, mas elas foram induzidas ao erro também. A outra parte não favoreceu. Então, é perda de tempo você ficar responsabilizando o outro, culpando o outro, vendo a falha, o pecado do outro. Você tem que parar para ver a sua falha, o seu pecado, o seu erro, a sua culpa. Mas ele errou. Ela errou, sim. Deus vai tratar com ele, vai tratar com ela. Espere que ele ou ela reconheça. Não tente convencer aquela pessoa. Quem convence alguém do pecado é o Espírito Santo. Reconheça você a sua culpa. Pare para refletir você, naquilo que você fez, naquilo que você não fez, enfim. Porque é muito fácil nós transferirmos as responsabilidades de um fracasso para uma outra pessoa. Tá bom? Bom, então vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero nessa oração colocar isso diante de Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo abra os nossos olhos.
Tem alguma coisa que não está dando certo na sua vida? Tem alguma coisa dando errado? Você está sofrendo ataques, perdas? Então, eu sei que você talvez tenha uma lista do porquê disso está acontecendo, e provavelmente uma lista de culpados, né, por isso. Mas vamos orar para que Deus abra seus olhos, abra os meus também, para que a gente enxergue a nossa responsabilidade, o nosso erro, a nossa falha, onde houve da nossa parte o erro, para que a gente possa acertar a nossa parte, para que a gente possa assumir a nossa responsabilidade, porque não haverá restauração se não houver reconhecimento de culpa. A Bíblia nos dá o exemplo de Zaqueu, e quando Jesus foi à sua casa, e ali ele foi acusado pelas pessoas que lá estavam de fraude. Zaqueu realmente era um homem muito rico, porém uma riqueza que ele conquistou de forma ilícita, e quando confrontado, Zaqueu não arrumou desculpas, não encobriu seus pecados, pelo contrário, ele reconheceu e disse: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais o que eu defraudei. Jesus disse: hoje a salvação chegou a essa casa. Porque houve reconhecimento de Zaqueu do seu pecado. E não só reconhecimento, também houve reparação do pecado. E é algo que a gente precisa falar mais na igreja, de reparação. Porque tem pessoas que reconhecem o pecado, confessam e abandonam, mas não faz a reparação. Não tem reparação pelo pecado. Como assim, pastor, reparação? Devolver o que foi roubado. Foi isso que Zaqueu fez. Ele não só reconheceu a culpa, o pecado, não só confessou, mas como se dispôs a devolver aquilo que ele havia roubado. E ele devolveu com juros e correção. Então é importante. Irmãos, é aquilo que eu falei aqui no domingo na igreja. A pessoa no mundo não conhece Jesus, ela rouba a bicicleta de alguém, anda com a bicicleta para cima e para baixo, um dia ela é evangelizada, ela conhece Jesus, aceita Jesus, entrega a vida dela para Jesus, é batizada nas águas, está na família de Deus, mas continua andando com a bicicleta roubada. Está certo isso? Claro que não. Tem que haver reparação. O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que procurar a pessoa, o dono, a dona da bicicleta e devolver. Ah, pastor, mas eu vou ficar muito constrangido, com vergonha. E se a pessoa me denunciar na polícia, se eu for preso? Bom, é a consequência. A gente tem perdão e misericórdia na lei de Deus. Essa misericórdia pode até se estender na lei dos homens também. Mas não é regra. Mas é melhor a pessoa ficar amarela durante um tempo, constrangida no momento, né? Ou às vezes até pagar a pena por um crime que ela cometeu, do que viver a eternidade perdida no inferno. Então, confissão, reconhecimento, confissão e reparação. Isso é importante. Zaqueu fez isso. Então, reconheça, e se você tem que reparar o dano que você fez a alguém, faça isso. Ore, claro, primeiro a Deus, pede a Deus direção, fale com Ele, coloque diante dEle, pede para Ele preparar seu coração, porque pode acontecer da pessoa te maltratar, falar um montão de bobagem para você, querer de repente te agredir, ou até agredir verbalmente, mas Deus vai preparar você e vai dar tudo certo. Mas o melhor é isso. Como eu falei, nós falamos muito de arrependimento, falamos muito de perdão, tudo isso é importante, mas a reparação também é importante, ou seja, devolver aquilo que foi roubado. Como você vai ter paz dentro de uma casa que você construiu através de corrupção? Não vai ser bom para você, tá bom? Bom, é a palavra de Deus, você pode concordar, você pode discordar, mas o fato de concordar ou discordar não anula a essência da palavra, ela continua sendo verdade, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Vamos colocar diante do Senhor em nome de Jesus e colocar a nossa causa diante de Deus. Ah, sim, coloca aí nos comentários, o que você acha disso? Você acha que a pessoa tem que fazer a reparação? Né? Ela tem que devolver aquilo que ela roubou antes de se converteu, continua com o produto roubado, ela deve devolver, o que deve ser feito? O que você acha? Bom, eu penso que sim, mas eu quero também saber da sua opinião. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho à tua presença em oração, com todas as pessoas que estão conectadas conosco agora,
para colocá-las diante do Senhor e pedir a manifestação do Senhor na vida de cada uma delas. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, traga despertamento. Quantos de nós, Senhor, cometemos erros, e os nossos erros acabam induzindo outras pessoas também a cometerem erros. E por isso nós reconhecemos e pedimos perdão ao Senhor. Pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, para encontrarmos, meu Deus, a nossa responsabilidade, para acertarmos, meu Pai, o que precisa ser acertado, para nos arrependermos dos nossos erros, das nossas ações erradas, e assim, meu Deus, agradarmos ao Senhor, cumprirmos a Tua vontade. Eu oro por todas as pessoas agora que estão comigo nesse propósito de oração, colocando-as diante de Ti. Tem gente vivendo um tempo difícil, há muito tempo, apesar de estar na Tua presença. E talvez por essa questão, por não reconhecer sua responsabilidade, sua culpa. Talvez também por não ter feito reparação. Eu não sei, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Que o Senhor pode ter misericórdia desta pessoa. E eu oro para que assim seja. Que o Senhor tenha misericórdia deste irmão, desta irmã. Para que o Senhor livre esta pessoa deste mal. Jogue por terra esta investida de Satanás na vida dela. Senhor, fortalece, dê esta pessoa luz, entendimento, discernimento. Capacita com a Tua presença e conduza os passos dessa pessoa, Senhor, no nome de Jesus pelo caminho. Pai, eu oro também por todos os pedidos de oração postados no chat, postados no grupo do WhatsApp. Eu peço a manifestação do Senhor na vida de todas estas pessoas, segundo o propósito de cada uma delas, em nome de Jesus. Colocamos a nossa nação nas Tuas mãos mais uma vez. Pedimos paz, libertação, transformação, livramento. Meu Deus, opere o Senhor na nação. Levante a igreja do Senhor nesta nação, com autoridade e com poder, em nome de Jesus. Pai, eu oro na certeza de que o Senhor ouviu, e no nome de Jesus, pela fé, eu agradeço. Obrigado. No nome de Jesus, amém. Amém? É isso aí, queridos. Guardem no coração a palavra que você ouviu, que essa palavra possa produzir o que Deus determinou, em nome do Senhor Jesus. E é aquilo que eu falei ontem, né? Qual é o objetivo final para tudo que a pessoa faz? Né? A pessoa que luta para poder conquistar, para poder construir. Qual é o objetivo final? O objetivo final é segurança, é conforto, contentamento. Né? A pessoa que trabalha muito para adquirir bens, para conquistar algo, ela quer dar conforto para a sua família, segurança, ela quer ter contentamento, alegria, paz, felicidade. Esse é o objetivo final. Mas quando a pessoa ela constrói, conquista algo de forma ilícita, como nós falamos ontem, no engano, aquilo não vai gerar contentamento, não vai gerar paz, não vai gerar segurança. E é essa a questão. Às vezes a pessoa vê na vida da outra, aparentemente tudo bem. Ah, mas fulano está errado, está no pecado, está mentindo, está enganando, mas está lá prosperando, né? Um casarão, uma mansão, um carro novo do ano, aquela coisa toda. Sim, mas e aí? Ele tem um objetivo final, ele tem contentamento, ele tem paz. Aquilo que ele tem está gerando conforto, porque o que gera todas essas coisas é a presença de Deus. Uma pessoa pode estar numa mansão, num palácio, mas sem ter conforto algum, sem ter paz, sem ter contentamento, sem ter alegria. É como uma pessoa comer uma picanha ou qualquer outra comida saborosa sem sentir o sabor dela. Ela só tem o status de que está comendo uma comida saborosa, mas ela mesma não está usufruindo porque ela não sente o sabor daquela comida. Lembra, no período de Covid, muita gente perdeu o paladar? Pois é. Então, você ter bens, conquistas, de uma forma errada, fora da presença de Deus, é como você comer uma comida saborosa sem sentir o sabor dela. Quem vê, fica maravilhado, porque você está comendo uma comida cara, saborosa, e vão aplaudir você. Mas para você mesmo, aquela comida não tem gosto algum. Você não sente sabor de nada. Você não tem contentamento. É a mesma coisa que nada. Pois é. Então não vale a pena, querido. Como diz a palavra, ela nos faz entender, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus
é nada. Guarde isso no seu coração. Bom, quero lembrar, amanhã, quarta-feira, nós estaremos reunidos aqui na igreja, orando pela família, guerreando, combatendo o bom combate pelo nosso lar. Amém? Um forte abraço para todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã. Amanhã estarei ao vivo com vocês às 7 horas da manhã. Até amanhã, se Deus quiser.